Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo, não esquece de ativar o sininho, de compartilhar, de curtir e depois comentar. Esse vídeo é a resenha do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, a parte 2. A parte 1 eu vou deixar o link aqui em cima, então vocês podem assisti-la primeiro e depois voltar aqui, certo? Talvez esse vídeo também fique muito longo e tenha que ter um terceiro vídeo, ainda não sei, vamos ver. Bom, vamos começar. Vamos continuar falando nesse vídeo da questão da esquerda. O professor Olavo ele vai dizer que a esquerda percebeu historicamente que uma economia completamente estatizada não funciona. Então, eles se aliaram aos grandes detentores de capital mundial, essa elite globalista que tem interesse em atrasar o livre mercado para que não haja concorrência, para que não seja possível que outras pessoas atinjam o seu nível de riqueza. Essa elite globalista, ela faz o quê, então? Ela financia vários movimentos da esquerda ao redor do mundo para que os estados tenham mais controle sobre a economia e essa elite ela fique como dominante, tanto no campo econômico quanto no campo político. E esse é um dos mecanismos que financia a esquerda global. O outro mecanismo, o professor Olavo vai dizer, principalmente na América Latina, é o tráfico de drogas. Ele vai dizer que os movimentos de esquerda e o tráfico de drogas estão intimamente ligados, que a esquerda se financia do tráfico de drogas. Inclusive, ele vai mostrar que nos anos 60, 70, militantes esquerdistas treinaram bandidos comuns com técnicas de guerrilha. E esses bandidos são hoje essas facções criminosas que a gente conhece no Brasil. Comando Vermelho, PCC, dentre outras. E ele vai dizer que o objetivo disso foi o seguinte: foi fomentar o crime comum mesmo, para trazer o caos à sociedade. Porque a esquerda tem como estratégia promover o caos e depois oferecer soluções, que na verdade não são soluções, são só maneiras da esquerda chegar e se perpetuar no poder. Então esse apoio ao banditismo é uma dessas estratégias. O professor Olavo também vai dizer que não foi só esse apoio técnico em relação a ensinar técnicas de guerrilha, etc. A esquerda também atua de uma outra maneira para facilitar a vida dos criminosos. Ela usa o sistema jurídico, procura modificar as leis para que o crime compense, para que as penas não sejam tão duras, para que a polícia não consiga fazer o seu trabalho e assim criar um caos na sociedade para depois instalarem a ordem esquerdista. Ele vai dizer também, vai pegar exemplos da União Soviética, que a esquerda também procura destruir a família tradicional, porque a família tradicional ela é um obstáculo ao comunismo. Se não há mais família tradicional, fica mais fácil você cooptar a juventude, por exemplo, transformar os jovens em delinquentes e depois em revolucionários. Ele vai dar vai mostrar várias citações de líderes comunistas, de pensadores da esquerda, falando que o melhor tipo de revolucionário é um bandido, porque ele já deixou a moral de lado, ele está disposto a fazer muita coisa, então ele é bem útil ao partido. E ele vai dizer em relação a essa estratégia de promover o caos, que conforme a esquerda foi vendo que o proletariado não servia mais como classe revolucionária, o que eu disse no primeiro vídeo, e eles foram agrupando essas várias minorias para ser essa nova classe revolucionária, eles perceberam que era preciso destruir a civilização judaico-cristã de modo a chegar ao poder. Então eles vão atacando todos os valores tradicionais dessa sociedade em que a gente vive. Eles vão
promovendo sexo livre para desestruturar as famílias, vão fazer críticas ao casamento, vão procurar que as crianças não fiquem tanto com os pais, vão tentar mexer na educação. Tudo isso para provocar esse caos de se estruturar a sociedade pela base e, com esse caos criado, conseguir implantar o regime político. Isso aqui é bem resumidinho que eu estou falando. No livro, o professor Olavo de Carvalho explica isso muito melhor. Eu estou só dando o resumo do resumo do resumo, certo? E ele vai dizer, indo nesse caminho da esquerda para o globalismo, que esse globalismo dessa elite ocidental de banqueiros, de detentores do grande capital, eles ainda não detêm o poder completo sobre o mundo, porque tem dois outros esquemas que também querem a hegemonia mundial, que são o Estado Islâmico e a Aliança Russo-Chinesa. Então, por vezes, eles têm pontos em comum, onde eles se ajudam, só que eles têm os conflitos ainda. Então, nenhum desses três grupos ainda conseguiu uma hegemonia global. E agora, indo para um outro tema, o professor Olavo também vai falar de questões sobre linguagem, em questões de direitos humanos também. Por exemplo, ele vai falar que você pega uma palavra, uma figura de linguagem, por exemplo, racismo. Dentro de racismo, você pode compreender várias coisas. Você pode ter desde o cara que faz uma piada infeliz até um cara que promove o genocídio de várias etnias. E ele vai falar que as nossas leis, elas não são escritas de modo a você diferenciar esses casos. Então, fica lá, por exemplo, racismo, homofobia, e não tem uma diferenciação desses extremos. Então fica assim a critério do juiz ele entender o que é racismo, o que é homofobia e a gravidade do delito em questão. Ele vai dizer que as leis não podem ser escritas em termos assim tão inexatos. Ele vai criticar também a lei contra a homofobia. Ele vai dizer que isso atenta contra a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Ele vai dizer que ele não considera a homossexualidade algo que não seja natural, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que não existe prática humana que esteja acima de crítica. Então, você não poder criticar a homossexualidade é uma restrição à sua liberdade de expressão. E ele vai dizer também que existe uma diferença entre o cara que mata gays na rua e um pastor que no meio do culto dele faz uma crítica à homossexualidade com base na Bíblia, certo? E ele vai dizer também que ao mesmo tempo que a sociedade foi ficando mais tolerante com os gays, ao mesmo tempo o movimento gay foi ganhando força. E, na verdade, deveria ser o contrário. Conforme a sociedade fica mais tolerante, haveria menos necessidade de um movimento gay organizado. E ele vai dizer também que não tem como você comparar a relação homossexual com a relação heterossexual, pelo simples motivo de que a relação heterossexual ela tem um potencial reprodutivo e a relação homossexual não tem. Mas ele vai dizer que ele não tem nada contra a pessoa, na privacidade da vida dela, ter o tipo de relação que ela quiser, com outro adulto consentindo. O problema dele é em relação a essas leis e a tentativa de igualar a relação homossexual com a relação heterossexual, por esse motivo que ele colocou, da criação de uma nova vida. Ele vai falar também do aborto. Ele vai dizer o seguinte: ainda não ficou decidido o que é a vida humana, quando a vida humana começa e quando não começa. Isso é uma discussão que a gente ainda não terminou. Só que ele vai dizer o seguinte: existe uma possibilidade do embrião já ser uma pessoa humana, já ter vida. Existe uma possibilidade de 50%. Então ele vai dizer que
a atitude moral nesse caso é você não fazer um aborto, porque você estaria atuando com a possibilidade de matar alguém. Então, nesse caso, o ideal seria a prudência, não, o que eu estou fazendo pode acabar com a vida de alguém, eu não vou fazer. E é uma postura bem lógica, na minha opinião. Eu já vi outras pessoas que concordam com esse argumento. E é um argumento que geralmente os grupos em prol da legalização do aborto ignoram. Gente, eu vou ter que olhar as minhas anotações, porque eu não quero esquecer nada e o livro é muito, muito complexo. Voltando a essa questão da esquerda e do tráfico de drogas, o Olavo diz que se as drogas fossem legalizadas, quem estaria ganhando com isso seriam, na verdade, os traficantes e os grupos esquerdistas, porque ele vai dizer que, uma vez legalizado, esses barões das drogas, eles ficariam como empresários comuns e eles teriam usado o crime para enriquecer e isso não seria punido. Eles continuariam tendo o controle desse mercado e continuariam financiando grupos esquerdistas que são contra a democracia. Aí ele vai citar o caso das Farc, o envolvimento das Farc com o Foro de São Paulo e as estratégias que o Foro de São Paulo tinha para mudar a política da América Latina. E ele vai dizer que, em relação a isso, as pessoas dizem que ele é teórico da conspiração, só que ele apresenta vários documentos de que o Foro de São Paulo realmente existiu, e ele vai fazer uma crítica também a essa tática de silenciamento de tudo que se diz contra a esquerda, contra o status quo. A pessoa é fascista, a pessoa é teórica da conspiração. Não importa quantas provas você mostre, não importa como você fundamente o raciocínio, ele vai dizer que a pessoa já é taxada logo de direitista e que isso é, na verdade, uma tática para silenciar as pessoas. Ele vai dizer também que, nesse sentido, o conhecimento, de modo geral, no Brasil e em muitas partes do mundo, ele é prostituído em favor da ideologia. Você só pode dizer nos jornais, porque se a gente observa, eles têm todos um viés mais ou menos esquerdista, o que está de acordo com a ideologia. O militante, ele não sai em busca da verdade. Ele desce uma visão de mundo que concorde com a ideologia dele. Então ele não está numa busca de conhecimento para se deparar com a verdade, seja ela qual for. Ele está querendo apenas confirmar a ideologia dele e qualquer outra coisa excluída do campo do conhecimento. O que a gente já tinha falado no primeiro vídeo, que os militantes esquerdistas só leem coisas de esquerda e ignoram muitas críticas à esquerda feitas por outros filósofos, que também, como a esquerda é hegemônica atualmente, a maioria da população desconhece esses pensadores de direita. O que tem mudado pouco a pouco, mas ainda não é. Você pensa, você pega as pessoas que você conhece, que conhecem Marx, e compara com o número de gente que conhece Ludwig von Mises. Não dá nem para comparar. Ele vai dizer também, em relação à educação de modo geral, já indo para essa direção, que o brasileiro tem um ódio à inteligência. Ele vai dizer que o brasileiro gosta de diploma, dos títulos, desse status que o conhecimento dá e da oportunidade de fazer dinheiro com esse conhecimento, de arrumar um trabalho, etc. Mas que o conhecimento em si, o brasileiro despreza. O brasileiro, de modo geral, ele não raciocina sobre as coisas. Ele tem opiniões políticas baseadas em simpatia.
esse discurso que eu estou ouvindo me parece simpático, fala de justiça social, de igualdade, então eu sou a favor disso, sem parar para pensar o que é realmente igualdade, o que é justiça social, sem investigar mais a fundo esses termos. E ele vai dizer que por conta disso, o brasileiro geralmente acha que todo mundo raciocina desse modo. Que como ele chegou a uma conclusão emocional sobre as coisas, que todo mundo só chega a conclusões por essa via, que ninguém consegue pensar imparcialmente, sem ser movido por paixões, por ideologias, e que todo mundo pensa desse jeito, que a pessoa se alinha por conta das emoções e não da razão. E ele vai dizer que, de modo geral, a cultura brasileira, a partir dos anos 60, foi indo ralo abaixo. Antes você ainda tinha uma literatura, uma cultura rica que dialogava com a sociedade, e depois ficou só essa produção intelectual marxista que não tem um comprometimento com a verdade, e o nível escolar também caiu muito, e ele vai culpar por isso também a ditadura militar. A gente geralmente tem a ideia de que a ditadura militar perseguiu a esquerda, oprimiu a esquerda, e ele vai dizer que, na verdade, a ditadura militar... Primeiro ele vai dizer que você não pode colocar esse período militar todo dentro de um mesmo rótulo, que houve diferenças entre os governos militares. Ele vai dividir o governo militar em 4 períodos. Ele vai dizer que o governo militar ele se propôs a combater a guerrilha. Só que o outro lado do esquerdismo, que não pegava em armas, ele fez vista grossa e deixou florescer. E com isso, essa esquerda pacífica foi tentando transformar a sociedade, incluindo a educação. Ele vai dizer que essa esquerda se apossou dos meios de comunicação, das universidades, das escolas, tudo isso para colocar uma educação com um viés marxista, uma mídia com um viés esquerdista, e o que a gente vê hoje é o resultado disso. Ele vai dizer também que o estudante ele é chamado para dialogar sobre as questões da vida, da sociedade, quando ele não tem nem mesmo uma capacidade de se articular. Ele não foi ensinado a raciocinar, a se expressar, ele não tem domínio da linguagem. Então o professor Olavo diz que não tem como esse estudante tomar parte num debate, porque ele não tem as ferramentas para isso. A única coisa que ele pode fazer é papagaiar o que ele ouviu na escola, ou o que ele ouviu no partido, o que ele ouviu na mídia, porque ele não tem as ferramentas para ter um raciocínio individual consciente, nem para expressar esse raciocínio. Aí ele vai criticar também muito o Paulo Freire, vai mostrar também as citações de outros pedagogos que criticaram Paulo Freire. Ele vai dizer também, isso eu achei muito legal, ele vai dizer que a gente pensa a educação como um direito. Só que a educação, ela não é um direito. A educação é um dever da pessoa mesmo. Eu tenho o dever como pessoa de me educar. Ninguém tem a obrigação de me educar. Isso nem é possível. O máximo que a gente pode dizer é que o Estado ou os pais, eles têm a obrigação de dar os meios através dos quais a pessoa vai se educar. Mas não tem como você obrigar alguém a se educar. Ou a pessoa quer ou a pessoa não quer. Ele vai dizer que, na verdade, em vez de um direito, a educação é um dever do indivíduo para consigo mesmo. Isso eu achei muito importante, assim embaixo. Ele vai falar também em relação ao conhecimento que a gente tem que desconfiar de teorias que procurem dar uma explicação para tudo, como o marxismo, por exemplo. E ele vai falar também do darwinismo. Ele vai dizer que
Assim como o marxismo, muitas pessoas leem Darwin, não entendem e depois falam que ele foi deturpado. Ele vai dizer que o darwinismo ele já era racista do início, ele não foi simplesmente usado depois pelos nazistas e outros grupos como um meio, um instrumento de racismo, de exclusão. Ele vai dizer que a teoria mesmo tem uma conotação racista. E que muitos dos chamados neodarwinistas de hoje, eles ignoram isso. Se você for ler o Charles Darwin, você consegue tirar essa conclusão de que a teoria mesmo é racista. Em relação ao conhecimento de forma geral, ele vai dizer que as ideologias, elas são, na verdade, uma falsa interpretação da realidade que procura substituí-la. Então não é assim uma busca pela verdade, é uma interpretação falsa das coisas que visa já nessa interpretação transformá-las. E ele vai dizer que muitas pessoas têm a ideia de que primeiro a nação precisa se desenvolver materialmente, que as pessoas tenham recursos, que o bem-estar material seja assegurado para depois se desenvolver intelectualmente, culturalmente, espiritualmente. Ele vai dizer que é exatamente o contrário. Se a sociedade ela não se desenvolve espiritualmente, culturalmente, não tem como ela se desenvolver materialmente, isso não existe. Que o desenvolvimento do intelecto, do espírito, vem antes do desenvolvimento material. Em relação a debates, discussões, ele vai dizer o seguinte, principalmente quando as pessoas estão criticando o marxismo, que é necessário não apenas criticar as ideias, mas mostrar qual é a estratégia da esquerda, como a esquerda funciona, quais estratégias elas usam para conseguir o poder em diversas partes do mundo. Desinformação, propaganda, promover o caos, como eu disse. Ele vai dizer que quem é contra a esquerda tem que mostrar todas essas questões. E nisso ele critica também a Igreja Católica. Ele fala de um modo geral que se você é detratado, você tem que responder. Você não pode ficar naquela coisa, isso está abaixo de mim, não vou responder aos meus detratores. Ele vai dizer que isso tem que ser feito sim. Ele critica a Igreja Católica por não ter feito isso. Ele vai dizer que existem muitas críticas sem fundamento contra a Igreja Católica, propaganda mesmo, e que a Igreja Católica ela não reage como ela deveria reagir. Ele vai fazer uma crítica bem pesada em relação a isso. Em relação à propaganda e ideologia, ele vai dizer que o papel da mídia hoje não é mais dar informação, é na verdade uma máquina de desinformação. A questão é que a mídia ela não simplesmente mente. Eles fazem um recorte da realidade. Por exemplo, antigamente, esse é o papel, na verdade, da mídia. Você tem que buscar as notícias, buscar o que aconteceu e publicar em ordem de importância. Você tem que falar mais por mais tempo do que é mais importante para a sociedade, de um modo geral. E hoje em dia, a mídia não tem mais nenhum compromisso em relação a isso. Ela publica coisas que não têm importância, geralmente para desviar a atenção do telespectador, do leitor, de coisas que realmente têm importância. E ela vai dando também em relação a essas coisas um pouco menos importantes, uma análise mentirosa, uma análise equivocada. Já estamos em 24 minutos, quase 25. Então, meus queridos, esse vídeo vai ter uma parte 3, certo?
Se você gostou, você já sabe o que fazer. E eu vou gravar agora a parte 3 e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Um beijo, obrigada pela sua atenção.